capítulo 2, primeira carta de João, diz o seguinte: meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas também pelos do mundo inteiro. E nisto sabemos que o temos conhecido, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, se é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Quem diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Amados, não lhes escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo que vocês tiveram desde o princípio. Esse mandamento antigo é a palavra que vocês ouviram, o evangelho, né? Por outro lado, o que lhes escrevo é um mandamento novo, aquilo que é verdadeiro nele e em vocês, porque as trevas vão se dissipando e a verdadeira luz já brilha. Agora ele vai especificar a parte do evangelho que os irmãos ouviram. Quem diz estar na luz, mas odeia seu irmão, está nas trevas até agora. Quem ama seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Mas quem odeia seu irmão está nas trevas, anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Filhinhos, escrevo a vocês, porque os seus pecados são perdoados por causa do nome de Jesus. Pais, escrevo a vocês porque conhecem aquele que existe desde o princípio. Jovens, escrevo a vocês porque vocês têm vencido o maligno. Filhinhos, escrevi a vocês porque conhecem o Pai. Pais, escrevi a vocês porque conhecem aquele que existe desde o princípio. Jovens, escrevi a vocês porque são fortes e a palavra de Deus permanece em vocês e vocês já venceram o maligno. Não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no mundo, ele vai dizer o que há no mundo, né? Os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como os desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Filhinhos, esta é a última hora e como vocês ouviram que o anticristo vem, também agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Isso aqui é uma afirmativa, né? Enfática. Mas eles se foram para que ficasse claro, manifesto, que nenhum deles é dos nossos. Mas vocês têm a unção que vem do Santo, e todos têm conhecimento. Não me escrevi a vocês porque não conhecem a verdade, mas porque vocês a conhecem. E porque nenhuma mentira procede da verdade. Quem é o mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Permaneça em vocês o que vocês ouviram desde o princípio. Se o ouviram desde o princípio, se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, também vocês permanecerão no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Isto que acabo de escrever para vocês é a respeito dos que estão tentando enganá-los. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês e não precisam que alguém os ensine. Mas como a unção dele os ensina a respeito de todas as coisas e é verdadeira e não é falsa, permaneçam nele, como também ela ensinou a vocês. Amém? Começamos a falar sobre essa carta, essa primeira carta de João na semana passada, e nós vimos que a principal motivação que levou o apóstolo a escrever essa carta foi a invasão e o surgimento
dos falsos mestres no meio da igreja daquele tempo. Ele pastoreava a igreja em Éfeso, e ali de Éfeso, que era o centro da Ásia Menor, ele também pastoreava, também instruía e também supervisionava as demais igrejas da Ásia Menor. E, como disse, os falsos mestres começaram a surgir, ensinar coisas que iam de encontro ao coração do cristianismo, que iam de encontro ao cerne do Evangelho. O apóstolo João se levanta como uma voz autoritativa, apostólica, inspirada por Deus, para falar a verdade e confrontar essas mentiras e esses enganos ensinados por esses falsos mestres. Também vimos que o que era ensinado naquele tempo, onde João se levanta como essa voz apostólica para falar a verdade de Deus em contraponto a essas mentiras, era o que ficou conhecido mais tarde, no século II, como o gnosticismo. Também tem alguma coisa do docetismo, mas de maneira mais clara o que a gente vai ver João combatendo uma forma primitiva de gnosticismo, né? Como eu disse, isso vai ficar mais claro para frente, mas os elementos que compõem o gnosticismo já começam a aparecer e João começa a combater esses elementos. Disse a vocês, né, que o gnosticismo primitivo negava a encarnação de Cristo, negava a possibilidade de Deus ter encarnado, uma vez que, influenciados pelo dualismo grego, né, eles diziam que o espírito era bom, a matéria, de modo geral, era má, e por isso Deus não podia ter encarnado, não podia ter vindo em matéria. Eles negavam que Jesus Cristo era o Filho de Deus, que Jesus era apenas uma emanação da divindade, mas não era divindade. Outra coisa que eles diziam era que, aí já se confunde um pouco, né, a ideia de gnosticismo. Alguns afirmam que faz parte do gnosticismo, outros afirmam que faz parte do docetismo, mas eles afirmavam que o Espírito do Cristo, do ungido, veio sobre o Jesus histórico, quando ele foi batizado. Quando Jesus é batizado lá no Jordão, a Bíblia diz que o Espírito de Deus repousa sobre ele em forma corpórea de pomba, e eles pegam essa verdade para dizerem que o Espírito do verdadeiro Cristo repousa sobre o Jesus histórico, o Jesus de Nazaré, e no momento da crucificação esse Espírito sai, e o que fica lá na cruz é o homem histórico e não o Filho de Deus. Então, é uma série de coisas que eles vão falando e João precisa combater, porque todas elas vão de encontro ao cerne da fé cristã. Ele começou falando sobre as verdades centrais do Evangelho, sobre a encarnação de Cristo, sobre o testemunho deles. Falou que eles não só viram, ouviram, apalparam, mas também pregaram sobre o Verbo encarnado a essas igrejas que vão receber essa carta. E logo adiante, ele começa a defender a ideia de um comportamento moral compatível com a santidade de Deus. Por quê? Porque uma coisa que eles defendiam, a partir da ideia da matéria ser má e o espírito ser bom, é que não me importava o que eu fazia no meu corpo. Não me importava a maneira que eu vivia, e isso não tinha uma implicação direta à minha alma, ao meu espírito. Então você faz o que quer do corpo, vive da maneira que você quer, que a sua alma, o seu espírito não vai ser afetado. E João rebate isso, dizendo que nós devemos viver uma vida íntegra, moralmente íntegra. Por quê? Ele diz aqui no versículo 5, do versículo 5 ao versículo 7, né? Que Deus é luz. Ele está falando do caráter de Deus, ele está falando do perfil moral de Deus. Deus é luz, Deus é íntegro, moralmente falando. E é necessário que quem esteja com Deus também seja íntegro. Também viva uma vida de luz, uma vida de integridade moral. E aí, ele passa para o versículo 8 para falar sobre como a ideia de pecado se dá com a vida cristã, né? Os gnósticos negavam a realidade do pecado. Eles diziam que não tinha problema nenhum você viver uma vida imoral, isso não tinha implicação nenhuma. Eles chegavam a negar o pecado. E ele diz que se nós negamos que nós
temos pecado, nós nos enganamos a nós mesmos, sabe? Se você cai nessa falácia de que nós não somos pecadores, de que nós não temos pecado, você está se enganando. Nós falamos sobre isso na semana passada. E como é que a gente lidar com isso? Com confissão. Versículo 9, né? Se nós confessarmos, Ele é fiel e justo para nos perdoar. É o que João afirma no versículo 9, dizendo que Ele nos purificaria de toda injustiça. A obra do Evangelho é o que traz para nós perdão e purificação dos nossos pecados. Se nós confessarmos, a vida do cristão que ainda peca é uma vida de confissão constante, uma vida onde ele entende a sua miséria ainda nesse corpo, mas sempre está disposto a ir diante de Deus para encontrar esse perdão, para louvor e glória do seu santo nome. Ele entra no capítulo 2 e continua ainda falando sobre esse tema. Até o versículo 2 ele ainda vai falar sobre como o cristão se relaciona com o pecado na sua vida terrena. E ele continua, meus filhinhos, e ele começa com essa expressão, a fim de que nós entendamos o relacionamento dele com os seus leitores, né? Não só na qualidade de um único apóstolo vivo, não só na qualidade de um ancião já avançado em idade, mas sobretudo na qualidade de alguém que verdadeiramente ama e tem zelo pela igreja de Deus. Você vai ver ele chamar eles de meus filhinhos, de amados, de filhinhos ao longo de toda a carta. João está colocando o coração dele para fora e dizendo, eu trato vocês como se eu estivesse tratando os meus próprios filhos. Eu tenho zelo pela igreja de Deus. E aqui, para mim, como pastor, né, foi uma bofetada, né? Porque em momento algum nós podemos perder esse sentimento para com a igreja. Eu estou falando nessa perspectiva de liderança, mas isso vale para todo mundo. Quando você for tratar com alguém e abençoar alguém através do cuidado, né, é com esse sentimento. Olhar para a pessoa que está perto de você e entender que ele é o seu amado, né? No versículo 7 ele vai falar, amados, né? De maneira muito carinhosa ele diz, meus filhinhos. É com carinho, é com amor, a gente não pode perder isso de maneira nenhuma. E ele continua, meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Isso aqui é importante, tá? Isso aqui é extremamente importante. Porque ele acabou de dizer, se nós dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, tá? Você tem que assumir que o pecado é uma realidade na sua vida. Mas contrapartida, se nós nos arrependermos, Ele é fiel e justo para nos perdoar. E aí você já, uau, mesmo que eu peque, Ele é fiel e justo para me perdoar. Aí ele continua no versículo 10, se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, sabe, eu sou pecador mesmo, eu sou pecador, eu assumo que eu sou um pecador. Ele é fiel e justo para me perdoar. E sabe o que isso pode causar se a gente parar por aqui? Trazer à nossa consciência a ideia de legitimação para a vida no pecado. Não, estou pecando porque eu sou pecador mesmo. Não, estou pecando porque eu não posso negar que eu sou um pecador e que não há pecado em mim. E mais do que isso, se eu pecar, eu já tenho alguém para me perdoar. Eu vejo aqui ele fazendo algo que o apóstolo Paulo fazia muito bem, amarrar os pontos, para não deixar nada solto. Final de capítulo 5 de Romanos, ele diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aí alguém vai pensar, então eu vou pecar para a graça de Deus ser mais abundante. Aí Paulo começa o capítulo 6, já antecipando essa possibilidade de pensamento. Continuaremos nós no pecado para que superabunde a graça de Deus? De maneira nenhuma. Então é o meio de amarrar os pontos e é o que ele está fazendo aqui. Já que ele diz que a gente não pode negar o pecado, a realidade do pecado, e que existe um que é poderoso, justo e fiel, para nos perdoar, então eu posso pecar de boa porque alguém me perdoa e o pecado está em mim. E ele está dizendo, não, eu estou escrevendo para que vocês não pequem. Eu estou escrevendo justamente para vocês não pecarem. Porque essa é a vontade de Deus para mim e para a sua vida. Apesar de você ser um pecador, apesar do pecado ainda te atormentar, apesar do fato de que o pecado ainda milita na nossa carne contra o Espírito
que em todo momento quer servir a Deus, você precisa entender, a vontade de Deus é você vive uma vida santa. Então, por que eu estou escrevendo isso? Não é para validar e legitimar uma vida de pecado, é o contrário, é para que vocês não pequem. É o que ele diz aqui. Mas, e aí ele volta de novo, para o entendimento de que a vida nesse corpo caído é uma vida difícil para o homem regenerado. Ele entende que quem ainda vive nesse corpo aqui, ainda está sujeito aos ataques ferozes da natureza caída. Então ele volta para o tema, depois de alertar os irmãos de que ele está escrevendo isso, para que eles não pequem, e aí ele volta. Mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. E a palavra grega para advogado aqui é a palavra paracletos. É a mesma palavra para consolador em João 16, 7. Né? E o que significa paracletos, Wesley? Paracletos é alguém que é chamado para ficar do lado de alguém para assistir essa pessoa. Né? Alguém já foi numa audiência aqui? Eu nunca fui, né? Nunca botei ninguém na justiça. Mas alguém já foi numa audiência que teve que ir com o advogado? Já foi, Tia Sônia? Tia Sônia está balançando a cabeça, né? Então, aí você senta lá do lado do seu advogado, né? Ele senta ali e você fica... E o seu advogado vai fazer a sua sentado do seu lado. Isso é paracletos. Né? A gente precisa olhar para o que João está falando dessa perspectiva forense. Imagina um tribunal onde você é pecador, réu confesso e culpado. Mas você tem um advogado muito do bom. E ele senta do seu lado e diz, fica quieto, quem vai falar em seu nome sou eu. É o trabalho de Cristo Jesus diante do tribunal de Deus. Ele é o nosso paracletos, o nosso consolador, aquele que se colocou do nosso lado para defender a nossa causa. Deu até vontade de cantar Damares aqui, né, dela? Meu advogado é o meu Senhor. E aí, olha o que ele diz. Nós temos um advogado junto ao Pai, está lá junto do Supremo Juiz, Jesus Cristo, o justo. E é isso que fundamenta a defesa dele. Ele é o justo. Você não é. Eu não sou. Eu sou o pecador. Mas o justo está fazendo a minha defesa. Sabe? Você precisa entender isso. Que o que te coloca diante de Deus de maneira aceitável não é a sua justiça, porque você não tem justiça. Diante de Deus nós somos réus confessos, transgressores da lei de Deus, criminosos diante do Código Penal Celestial. Mas nós temos alguém que pode nos defender. Por quê? Porque Ele é justo. E não é só justo, Ele continua. Versículo 2, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ele não é só quem defende, mas também é o elemento de onde parte a defesa. O que é a palavra propiciação? Propiciação nada mais é do que satisfação da lei. Quando Cristo vai à cruz do Calvário, o pessoal que está comigo lá no discipulado, que já passou pela obra redentora, viu isso. Né? Quando nós falamos sobre encarnação, vida perfeita e morte de Cristo. Por que Cristo teve que morrer? Porque mesmo que você venha crer nele, o que você cometeu tem que ser perdoado. Tem que ser pago. Né? É por isso que santificação não salva ninguém. Suponhamos que você é um advogado e vai defender um assassino. Aí o cara vai para a cadeia, fica aguardando o julgamento e ele vira um ser celestial na cadeia. Nunca mais pecou depois que foi preso. Né? Acertou a vida a ponto de se tornar perfeito. Isso é santificação. Ficou ali atrás das grades, trabalhando, e agora ele não peca mais. Isso é santificação. Santificou a vida, colocou a vida ali num padrão perfeito. Aí ele vai para diante do juiz. E aí o advogado chega lá e fala assim, meritíssimo, Wesley, ele até matou alguém, mas depois que ele foi para a cadeia, ele nunca mais pecou. Ele se tornou um santo. E aí o juiz vai dizer para ele, beleza, mas eu não estou aqui julgando o que ele fez depois que foi à cadeia, estou julgando o que ele fez antes. Eu não estou julgando o santo que ele se tornou, eu estou julgando o assassinato que ele cometeu. É por isso que santificação não salva ninguém, porque você já pecou contra a lei de Deus e o salário do pecado é a morte. Então, mesmo que você vire um santo daqui por diante, Deus vai julgar o que você fez
vai julgar o que o seu coração é, rebelde contra a lei de Deus. E é por isso que alguém tem que pagar o que você já fez. E aí Jesus não é só o advogado de defesa, mas ele é o próprio pagamento. Ele é a propiciação, ou seja, ele é a satisfação da lei de Deus. Para que ele fosse, diz Romanos 3, no final, para que ele fosse justo e justificador ao mesmo tempo, ele paga o preço que a lei exigia. Se o salário do pecado é a morte, eu que sou santo vou morrer por quem é ímpio, por quem é pecador. Então é o que garante o fato de Jesus ter vivido uma vida santa, o justo, e ele ser a propiciação pelos nossos pecados. E ele conclui aqui, colocando aqueles que acreditam na expiação limitada numa suposta saia justa. E não somente pelos nossos pecados, mas também pelos do mundo inteiro. Me permita não perder tempo com isso. É uma frase genérica, uma expressão genérica, que não fala de todos os indivíduos, mas do alcance global da propiciação, ou seja, gente de todos os lugares. Isso por quê? Porque naquela época entendia-se que a salvação era dos judeus. A salvação era de um povo específico, de uma etnia específica, de uma raça específica, e Jesus vem e destrói o muro que fazia divisão entre o gentio e o judeu. Paulo diz isso, aos Efésios, que no sangue dele, ele tira a separação que há entre o judeu e o gentio, e do judeu e o gentio, que é o grande mistério da igreja, faz um povo só. Quando a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, ele está dizendo que ele amou gente de toda parte. E por quem que Jesus entregou a vida? A propiciação é eficaz na vida de quem? De quem crê. E quem vai crer? Os eleitos. Os que foram chamados irresistivelmente, os que vão ser chamados irresistivelmente pelo Espírito de Deus. A gente costuma dizer que Jesus não derramou uma gota de sangue em vão. Ele derramou de maneira eficaz para aqueles que haveriam de crer no seu sacrifício. Depois de falar sobre esse perdão das nossas dívidas, dessa defesa pelo advogado mais brilhante de todos os tempos, ele vai falar sobre a nossa necessidade de obediência. Do versículo 3 ao versículo 6, ele vai falar sobre a ideia de que mesmo que nós sejamos pecadores, transgressores da lei, com um advogado muito bom, você tem a obrigação de ser obediente à lei de Deus. O fato de nós sermos perdoados não exclui a responsabilidade e o compromisso com a lei divina. Ele começa, e nisto sabemos que temos o conhecido, ou que o temos conhecido. Você percebe na fala de João que ele vai começar, na verdade ele já está fazendo isso, mas aqui vai começar a ficar mais claro. Colocar em termos distintivos. É por isso que eu gosto de chamar a primeira carta de João da carta do quem é e quem não é. Você quer saber quem é crente de verdade? Lê 1 João. É aqui que você vai saber quem é e quem não é. E ele diz o seguinte: nisto sabemos que temos o conhecido, ou seja, é nisso aqui que nós sabemos quem realmente teve um encontro com Cristo, quem realmente teve uma experiência com Deus, quem realmente tem um relacionamento profundo e verdadeiro com Ele. Nisto que, João? Se guardarmos os seus mandamentos. Não estou falando de perfeição. O texto já sugere, já deixa claro para a gente que não há perfeição. Escrevo-lhes essas coisas para que não pequeis. Mas se pecar, então ele aponta para a possibilidade de pecado. Não estou falando de perfeição, não. Eu estou falando de que a partir do momento que a pessoa tem um encontro genuíno com Cristo Jesus, ela não suporta mais viver em rebeldia contra Deus. E é nisso que a gente conhece quem é quem. Se guardarmos os seus mandamentos. Isso fica muito claro. Meu Deus, não anotei. Anotei sim. Isso fica muito claro em alguns textos do Evangelho de João. Põe pra gente, Giovanni, rapidão. Evangelho segundo João, capítulo 8, versículo 31. Olha o que Jesus fala de quem é um verdadeiro cristão, um verdadeiro discípulo dele. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. E olha que loucura, irmão. O texto diz
que haviam crido nele, né? É o pessoal que declara, faz uma declaração de fé. Eu creio em Jesus como meu Senhor, meu Salvador. E aí depois que ele diz que essa galera creu nele, ele coloca aqui a possibilidade de não terem crido. De que maneira? Se, é uma condição, né? Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Então, irmão, você pode chegar aqui e falar um monte de coisa. Né? Estou com Jesus. O que vai mostrar que você é um verdadeiro discípulo de Jesus? O que vai deixar claro que realmente você teve um encontro com Cristo? Você é um discípulo de verdade, se vocês permanecerem firmes na minha palavra. Põe para a gente Giovanni 15 ainda, de João, versículo 10 e depois o 14. Olha o que ele diz. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Ou seja, se vocês obedecerem o que eu mando, o que eu falo, a minha palavra, vocês realmente me amam de verdade. Sabe? Um dia eu estava vendo, né, um diálogo entre um pai e um filho, e foi engraçado, irmão, porque estava conversando ali e tal, e o pai repreendeu o filho, e aí o pai falou assim, você não ama papai não. Aí o filho, amo sim, pequenininho. Você não ama papai? Aí o filho, amo sim, eu estou olhando, né? Eu te amo, falou o pai dele. Aí o pai falou assim, se você me ama de verdade, tu vai ficar sentado aqui do meu lado. Aí o garoto ficou ali. Mas o amor durou pouco. Ele fez uma força terrível para obedecer o papai dele, mas o amor dele era fraco. Né? É o que Jesus ensina. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, é o único jeito de eu saber, permanecerão no meu amor, ou seja, que a gente tem um relacionamento de amor que vai e vem, né? Assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai e em seu amor permaneço. Então, o relacionamento de amor entre o cristão e o Cristo é fundamentado na obediência, porque foi assim que Cristo disse, e não só disse, mas mostrou que amava o Pai. Olha o que ele diz no 14. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno, que é amizade louca, né, irmão? Olha a condição de ser amigo de Jesus, obedecer. E aí você não pode pensar na amizade que você nutre com as pessoas aqui na Terra, porque as amizades que a gente tem nesse plano, nessa esfera terrena, né, não implica obediência cega, mas a amizade com Jesus implica. Por quê? Porque a gente sabe que Ele não é só Salvador, a gente sabe que Ele não é só amigo, a gente não sabe que Ele é só consolador, a gente sabe que Ele também é Senhor das nossas vidas. Então, ou você obedece e é amigo, ou você não obedece e é inimigo. Ele continua. Aquele que diz, olha só, versículo 4 do capítulo 2. Aquele que diz, porque tem muita gente que diz. Se você for ver, ó, no versículo 6 do capítulo 1, no versículo 8 do capítulo 1, no versículo 10 do capítulo 1, no versículo 4 do capítulo 2, no versículo 9 do capítulo 2, ele sempre começa desse jeito. Aquele que diz, aquele que diz, aquele que diz, se alguém diz, quem diz, porque tem muita gente que diz. E a minha avó dizia que falar até papagaio fala, irmão. E nós vivemos num tempo onde o discurso vale mais do que a conduta. Você tem um discurso polido, você fala muito bem diante das pessoas, você mostra com as palavras, né, o que crê, mas isso é apagado pela maneira como você vive. E aí ele diz, aquele que diz, eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, esse é mentiroso. Ou seja, se você diz uma coisa e não vive o que diz, você é um mentiroso. Você afirma uma coisa com a boca e desafirma com as ações. Você abre a boca para afirmar uma coisa, mas na hora de viver você invalida tudo o que você disse. Esse é mentiroso e a verdade não está nele. Mas quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus, ou seja, o amor por Deus, né? A tradução mais adequada aqui. Quando você obedece a palavra de Deus, o amor a Deus é aperfeiçoado, é estabelecido. E ele continua, nisto sabemos que estamos nele. Como? Versículo 6. Quem diz que permanece nele, esse também deve andar. E aqui está uma exposição clara da doutrina da imitação de Cristo, assim como ele andou.
Ou você anda como ele andou, ou você não vai conseguir convencer ninguém, ou pelo menos os sensatos, de que realmente você teve um encontro com Cristo. Então, eu quero encorajar você a partir da fala de João, observar se a sua maneira de viver, se a sua conduta, se o seu procedimento é compatível com o seu discurso ou com aquilo que você crê. Porque se não for, você tem que reavaliar o negócio. Né? Você pode enganar a mim, enganar os irmãos, está aqui, você pode. E é por isso que eu sempre digo, irmão, você quer saber quem é uma pessoa de verdade? Aquela velha historinha, né? Não sei se é fato, se não, mas acabou virando uma historinha comum nas pregações, quando a gente fala de conduta, fale conduta, né? Que o menininho está conversando com o pai na igreja e de repente ele chega na frente das pessoas e diz assim, pai, a gente podia morar na igreja, né? Mas por que, meu filho? Porque aqui o senhor é tão bom, aqui o senhor é tão legal, o senhor é tão maneiro, né? Então é uma questão sine qua non, né? Sem a qual a gente não pode mostrar que é crente de verdade. Ou você vive isso, ou você é um mentiroso. Ou a sua vida encarna o que você crê, ou você não crê em nada. É o que João ensina. Precisa andar como ele andou, viver como ele viveu. Aí ele passa para um outro momento para falar aquilo que é fundamental no comportamento de Cristo. Já que ele manda a gente imitar Cristo, viver como Cristo viveu, de maneira adequada àquilo que a gente crê, ele continua e diz o seguinte, amados, não lhes escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que vocês tiveram desde o princípio, ou seja, a pregação do Evangelho. No capítulo 1, quando ele fala de princípio, ele fala da criação de todas as coisas. Mas já aqui, ele fala do momento em que os cristãos começaram a caminhar a partir da pregação do Evangelho. Esse mandamento antigo é a palavra que vocês ouviram. Por outro lado, o que lhes escrevo é um mandamento novo. Por que que ele é velho e novo ao mesmo tempo? Velho porque vocês já ouviram. Novo porque ele precisa entrar em atividade na vida de vocês. É a coisa mais lógica do mundo, quando alguém abre a boca para dizer, isso aí eu já sei. Sabe nada, irmão, não vive de acordo com aquilo. Então, mesmo que você tenha 30 anos de cristão, 40 anos de igreja, tudo aquilo que você ainda não conseguiu colocar em prática acaba se tornando algo novo para você. Ou seja, ele está falando da evolução, do progresso na vida cristã. Então você já ouviu, mas é no momento que você coloca em prática que isso passa a ser uma realidade na sua vida cristã. Isso pode ser extremamente novo. Tem gente que, sabe, vive uma vida religiosa há muitos anos na igreja, mas tem um problema com perdão terrível. Perdoa ninguém. Então, o dia que perdoar, esse mandamento vai se tornar uma novidade na vida daquela pessoa. Vamos ver do que ele está falando. É um mandamento novo, aquilo que é verdadeiro nele quem? O ele do versículo 6. O ele do versículo 6 é Jesus, aqui o nele é Jesus também. Então, mandamento novo, aquilo que é verdadeiro nele, em Cristo e em vocês. Ele está supondo aqui que se isso é verdade em Cristo, também deve ser verdade na igreja. Amém? Porque as trevas vão se dissipando e a verdadeira luz já brilha. É a ideia de evolução na vida cristã. 9. Quem diz estar na luz, mas odeia o seu irmão, está nas trevas até agora. Está falando de coisa básica. Coisa elementar para a fé cristã. Amar o outro. Amar o outro. É o que Jesus veio fazer, é o que Jesus veio mostrar amor. Pelo perdido, pelo caído, pelo que o ofende. Coisa mais extraordinária, terrível no que Cristo fez na cruz é que ele não fez aquilo por gente boa. Sabe? E a gente fica esperando que alguém mereça o nosso amor, que alguém mereça a nossa entrega, que alguém mereça o nosso sacrifício, que alguém mereça que nós façamos aquilo que nós sabemos que temos que fazer. Se você esperar alguém merecer que você seja bom para essa pessoa, possivelmente você nunca vai ser. E ao mesmo tempo nunca vai conseguir reproduzir o que Cristo fez.
A ideia não é imitação do Cristo? Nós não devemos andar como ele andou? Como Cristo amou, irmão? Como Cristo demonstrou amor? Primeiro, de maneira espontânea, ninguém obrigou ele a amar. Sabe, ele decidiu nos amar do jeito que nos amou. Segundo, de maneira sacrificial, ele entregou a própria vida por nós. Diz o apóstolo Paulo no capítulo 5, verso 8 de Romanos, quando nós ainda éramos pecadores. Então, se você for um bom marido, o dia que sua esposa for uma boa esposa, ou você esperar isso acontecer, de repente você nunca vai ser um bom marido. Se você esperar ser uma boa esposa, o dia que seu marido for um bom marido, de repente você nunca vai ser uma boa esposa. Se você esperar o seu patrão ser plenamente justo para você trabalhar de maneira adequada, de repente você nunca vai trabalhar de maneira adequada. E é por isso, toda vez que eu converso com alguém sobre a nossa necessidade de imitar Cristo, eu falo, cara, olha para a cruz lá, nossa boca se fecha e o argumento cessa. Quando você olha para a cruz de Cristo, não resta argumento, porque lá estava a maior manifestação de amor que já existiu, desprendido de qualquer pressuposto que parte de nós. Então não tem esse negócio. Você quer amar como Cristo amou? Ame sem esperar nada. Faça antes que alguma coisa seja dada a você. É o jeito de imitar Cristo. Quem ama seu irmão permanece na luz, e nele não há tropeço. Mas quem odeia seu irmão está nas trevas, anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. E aí, para a gente não perder o contexto, a gente precisa levar em consideração que é o que os gnósticos ensinavam naquela época, sabe? Os gnósticos não tinham compromisso com a ideia de comunidade, com a ideia de comunhão, com a ideia de amor ao próximo. Eles estavam única e exclusivamente apegados a uma ideia de conhecimento superior. A única coisa que eles pregavam, diziam e afirmavam ser o importante de verdade era um conhecimento esotérico elevado que só os iniciados tinham. E aí, João, irmão, é legal que as pessoas estão caminhando atrás dos gnósticos, pensando na possibilidade de encontrar um conhecimento que ninguém conhece. É como se João pegasse eles pelo pé e trouxesse eles para a realidade. Porque a verdade da vida cristã não é um conhecimento que ninguém tem, mas é a vida no dia a dia, com os pecadores que estão ao nosso redor, a gente se arrebentando aqui para amar um ao outro e ser como Jesus foi. Essa é a realidade da fé cristã. Se a nossa fé está no campo das ideias, dos conhecimentos elevados, e a gente não consegue amar quem está do nosso lado, eu nem quero um cristianismo desse, não faço nem questão. Então, quem odeia seu irmão está nas trevas. E nas trevas não sabe para onde vai porque lhe cegaram os olhos. Vou para a última sessão e no semana que vem eu termino. Essa última sessão é onde João afirma a condição dos cristãos daquela época em relação ao ataque do diabo por meio do falso ensino. Olha olha o desenvolvimento de João. Ele fala sobre a realidade do pecado na vida cristã. Ele fala sobre a nossa defesa por meio de um advogado justo e fiel, capaz de nos defender. Ele fala da necessidade de um comportamento adequado com que cremos. E agora ele vai olhar nos olhos dos irmãos e vai dizer, cara, vocês são vencedores no Evangelho. Tudo isso que eu estou dizendo para vocês é possível. Eu não estou pedindo a vocês algo que está fora da possibilidade de vocês. É algo possível. Para vocês é. Essa ideia de obediência, essa ideia de sujeição, essa ideia de imitar Cristo, essa ideia de arrependimento, essa ideia de entrega a Cristo Jesus em obediência e sujeição, isso é possível, mesmo que vocês estejam sendo atacados pelo diabo. Wesley, você está dizendo desde o início que foram os falsos mestres que atacaram uma igreja e agora você está dizendo que é o diabo? Você já entendeu o que eu estou querendo dizer com isso? Que o falso ensino, a falsa pregação, o desvio doutrinário, aqueles que querem levar a igreja para longe de Deus estão a serviço do diabo. É o que a Bíblia ensina.
Não é uma questão pessoal. Ah, o Wesley está falando isso porque tem divergência doutrinária. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando daqueles que o diabo levantou para desviar, desvirtuar, trazer problemas para a igreja de Deus. Eles atacam o coração da nossa fé, descredibilizam, a gente viu isso quando a gente expôs Pedro, né? Que os falsos mestres eram uma causa do caminho ser difamado lá fora. Por que o povo lá fora fala que crente é tudo igual, que pastor é tudo ladrão e aquilo tudo que a gente já conhece? Por causa daqueles que estão no nosso meio e não têm esse compromisso que nós temos com a pessoa de Cristo. Logo, ele se torna uma ferramenta poderosa do diabo para prejudicar a igreja de dentro para fora. E aí, tomara que aqui na igreja não tem ninguém assim. Mas o povo do não julgueis é também uma ferramenta de Satanás. Porque quando eu, como pastor, por exemplo, faço uma defesa da nossa fé, aí alguém no nosso meio, que eu amo, que eu sei que é crente e tudo mais, mas num lapso de confusão mental, fala, pô, Wesley, acho que você está pegando pesado demais. Aquilo atinge a gente para... Agora, será que eu estou pegando pesado demais e tudo mais? Será que é isso mesmo, né? Tive um conhecimento de um negócio, de uma situação, onde um chefe de família cuidava de sua família da melhor maneira possível. E aí alguns problemas aconteceram na família. E a grande questão não foram os problemas que aconteceram na família. O grande problema é que toda vez que ele ia acertar os problemas, a esposa, que era muito boazinha, dizia, não precisa tanto. Não precisa tanto. Você é muito intenso. E isso vai trazendo para o cara a possibilidade, a sensação, né, dele possivelmente estar sendo muito intenso mesmo. Só que esse cara foi levantado para governar a família, para direcionar a família, para cuidar da esposa e dos filhos. E ao invés de suplantar o cara, a esposa deveria ficar do lado dele e aconselhar no que pudesse, mas ela ia minando a autoridade dele, fazendo com que ele pensasse que ele realmente era muito duro. Até que quando os problemas todos aconteceram, ela ficou calada porque não podia falar mais nada e ele disse, está vendo? E aqui vai um conselho para as mulheres, não case com ninguém. Para as solteiras, logicamente, né? Não case com ninguém que você não entenda que esse cara seja capaz de governar e liderar a sua casa. Não case. Se você não entende que ele possa governar a sua casa, educar seus filhos, conduzir sua família no caminho do Senhor, não case. Sabe por quê? Porque um dia você vai ter que se sujeitar à autoridade dele. E aí pode ser que você olhe para ele e diga, cara, não vou me sujeitar a isso aí não, porque isso está errado. Só que quem casou com alguém que não era capaz foi você. Então, voltando para o contexto aqui, quando alguém olha para a gente falando algumas coisas, e essas pessoas dizem, pô, pastor, um dia eu estava numa roda, né, de gente assim, e eu falava de uma cantora, que era gospel, né, agora não é mais gospel, agora é pop, né. Estava vendo um vídeo dela, alguém postou, um vídeo dela fazendo um clipe, e no início do vídeo, aparece um homem de salto alto. Fiz uma leitura rápida assim, e honestamente falando, não sei nem te dizer o que aquilo parecia ser. Não sei se ela estava querendo descredibilizar o homem, não sei se ela estava querendo colocar ali páreo a páreo, não sei se ela estava querendo falar do relativismo, né? Sobre a ideia de eu querer ser o que eu quiser. Eu sei que ela se declarou pop, não se declarou mais, não assume mais, né, ser uma pessoa a serviço do reino de Deus através do seu talento, que é a música. Já vive há muito tempo uma vida incompatível com aquilo que a Escritura prevê, e quando ela tinha cometido uma outra gafe, que foi uma heresia, olha que loucura, irmão, não está nem cantando para a igreja, quer pregar para a igreja. Aí falou lá, né, que nós não somos pecadores. Tem um vídeo dela falando isso no YouTube. Eu leio João aqui dizendo que quem nega que é pecador está se enganando, que a palavra de Deus não está nele, né? E aí ela vai para o púlpito dizendo, vocês não são pecadores. Se o Pai é perfeito, nós somos perfeitos, né? Aí eu falei assim, cara, ela é uma filha do diabo. Na roda, né? Conversando assim com algumas pessoas. Falei assim, cara, filha do diabo. Por quê? Porque ela está fazendo exatamente o que o diabo quer. Lembra
quando Jesus repreendeu Pedro, Jesus estava indo para a cruz, os últimos dias, já indo na direção da morte. Pedro, você não precisa fazer isso não, você não precisa morrer. Jesus, para trás de mim, Satanás. Pedro era o diabo? Não, mas ele estava falando em compatibilidade com aquilo que o diabo queria que ele falasse. Então, às vezes, no nosso meio, algumas pessoas acabam se tornando ferramentas do inimigo da nossa alma. Por quê? Porque tentam inibir por esses meios a maneira como nós devemos cuidar da igreja de Deus. E aí vem João e vai mostrar bem claro quem é que está por trás daquele engano todo que estava surgindo nas igrejas da Ásia. E aí ele vai falar para esse povo, ele vai afirmar, eu quero dizer para vocês que vocês podem resistir isso. E ele diz, filhinhos de novo, né? Escreva a vocês, porque os seus pecados são perdoados por causa do nome de Jesus. Por que a gente pode resistir o engano? Por que a gente pode permanecer em obediência a Deus? Porque os nossos pecados já foram perdoados. Nós já temos perdão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E é por isso que a gente pode viver uma vida digna do Evangelho. Pais, e aqui parece, irmãos, parece que João está falando a variadas gerações ou grupos distintos, né? Mas o que é mais plausível, né? O que é mais coerente acerca de todo o contexto, né? É que ele faz isso de maneira proposital, a fim de englobar todo mundo. Eu estou falando todo mundo. Estou falando com o pai, estou falando com os jovens, estou falando com a igreja. Quando ele fala filhinhos, ele não está falando com os pequenininhos, ele está falando com a igreja. Né? O capítulo 2, o início, mostra isso, que ele usa a mesma palavra. Filhinhos, eu estou falando com a igreja, e ele se volta para os pais. Não porque é um grupo distinto do outro, mas o que ele quer dizer é justamente isso. Cara, está todo mundo envolvido. Todo mundo aí tem condição de viver uma vida santa e uma vida de obediência a Deus. Pais, escrevo a vocês porque conhecem aquele que existe desde o princípio. Vocês conhecem Jesus, tiveram encontro com Jesus, com aquele que era o verbo de Deus e encarnou, estava com Deus e encarnou. Vocês conhecem, vocês têm um relacionamento com Ele. Jovens, escrevo a vocês porque vocês têm vencido o maligno. Isso aqui vai ficar claro no último versículo, né? Como que o jovem vence o maligno? Filhinhos, escrevi a vocês porque conhecem o Pai, a ideia de relacionamento de novo com Deus. Pais, escrevi a vocês porque conhecem aquele que existe desde o princípio. Ele repete, né? E aqui é a espiral da fala, né? Por isso a gente entende que isso não é uma carta, a gente chama de carta por conveniência, mas é um sermão falado. É como se ele tivesse com um público diante dele falando, né? Colocando para fora as ideias. E aí ele conclui dizendo o seguinte: jovens, escrevi a vocês porque vocês são fortes. E onde está a força do jovem? Onde é que está o poder do jovem? E a palavra de Deus permanece em vocês, e vocês já venceram os falsos mestres, os falsos ensinadores, os irmãos que estavam no meio dos outros irmãos e só estavam tendo ali um lapso de loucura. Vocês venceram o diabo. Porque quem está por trás do falso ensino é o diabo. Quem está por trás das coisas que desvirtuam a igreja, não! Você pode viver de qualquer maneira, Jesus te perdoa, independente da maneira como você vive. É o diabo que está por trás disso. Ele vai chamar eles mais à frente, nós vamos ver isso de anticristos. Eles são inimigos da cruz de Cristo, eles são inimigos do Evangelho, eles são inimigos da fé cristã, eles estão a serviço do diabo, e a única coisa que combate esse povo é conhecimento de Deus e permanência na palavra. A palavra de Deus permanece em vocês, é a verdade de Deus que combate a mentira do diabo. Ou a gente permanece na verdade de Deus. E a ideia de permanecer ali é a ideia da palmeira, né, que o vento sopra terrivelmente e ela permanece. A tempestade mais furiosa possível passa e ela permanece. Permanecer não é bater no peito e arrogar para si a razão da verdade. Não, a minha teologia é a verdade. Não, irmão. É permanecer no que é elementar, naquilo que é fundamental, essencial.
basilar para a fé cristã. Daqui não saio, daqui ninguém me tira. Ah, esse Jesus das Escrituras não foi Deus. A Bíblia diz que é, então eu creio que a Bíblia é a verdade e ponto final. A Bíblia, você não é pecador não, a Bíblia me chama de pecador. Deus me chama de transgressor da lei. Se Deus me chama, quem é tu para dizer que eu sou tão justo como Jesus? Que não há pecado em mim. Então eu fico com o que Deus fala e é assim que a gente vence o maligno. O jeito de vencer o diabo é ficando com a palavra de Deus, é ficando com aquilo que ouvimos desde o princípio, o Santo Evangelho. Nós estávamos longe, afastados, em rebeldia. Ele nos chamou com doce voz ao arrependimento. Nós nos arrependemos, Ele transformou o nosso coração, nos colocou sobre uma rocha firme e prometeu que um dia volta para buscar a sua santa igreja. A gente fica com essas verdades. Amém? Coloque-se de pé para a gente orar e encerrar.